dependendo dos caminhos que a gente escolhe na vida, o mundo tem uma incrível mania de nos colocar em caixas e às vezes nos impedir de sermos vistos como seres humanos. Ainda mais quando se fala em caminhos de fé e religiosidade. O quão humano a gente permite alguém que trabalha com fé e religião, ou melhor, que vive da fé e da religião, o de falar sobre a fé e a religião, quanto a gente permite que essa pessoa seja humana? Ou quanto de humano ela consegue mostrar que ela é, no mundo que a coloca insistentemente em caixas. Eu sei que eu vivo em muitas, porque ser uma drag queen já me coloca em caixas. Hoje nós vamos descobrir quais são as caixas que foram destruídas e que as pessoas ainda insistem em colocar em nada mais, nada menos que Padre Fábio de Mello. Mano, obrigado. Bem-vindo! Começou a me emocionar. Mentira! Ai, tá vendo? É. Isso, né? Na verdade, eu acho que a complexidade da existência passa justamente em reivindicarmos diariamente o direito de ser quem somos, em essência, né? Eu gosto muito da definição aristotélica de essência e acidente. Acidente é aquilo que por acaso posso ser. Essência é aquilo que devo ser. E eu acho que orbitar no direito de ser quem é, hoje é cada vez mais difícil. Eu tenho uma regra que, desde quando eu me tornei uma pessoa pública, que é: eu sei quem eu sou, os outros me imaginam. Ou me imaginam muito melhor ou muito pior. São dois aprisionamentos, né? Como na sua definição, são duas caixas que a gente deveria se recusar a viver. Mas às vezes, por debilidade emocional, ou até mesmo por circunstâncias, a gente acaba indo para lá e fica durante um bom tempo. Até que a própria vida pede o direito de resposta. Porque, embora nós tenhamos muito na cabeça de que há um tribunal a nos esperar, eu creio muito mais no tribunal diário, no que eu preciso enfrentar todo dia quando eu deito a cabeça no travesseiro e a vida me interroga: e aí, valeu a pena ser quem você é no dia de hoje? Porque se eu não particularizo o tribunal, Ícaro, ele fica muito utópico, né? Ele fica uma coisa que nunca desperta em mim uma resposta. Apenas um medo, talvez. Eu não tenho medo de tribunal após a morte. Eu tenho medo do tribunal diário que eu preciso enfrentar, que não é colocado pelo outro, mas por mim. É o tribunal da própria consciência. É. E entre essência e o outro lado, quem é? Tira o padre. Quem é o Fábio? Como o Fábio se define depois de tudo isso? Olha, eu acho que ainda não tenho a precisão da resposta, né? O que eu posso saber é que eu sou um homem extremamente simples no dia a dia, um mecanismo simples. Não estou dizendo de simplicidade como nós compreendemos. Eu tenho uma facilidade enorme de entender o que eu sinto, o que eu penso. Então o meu mecanismo é simples. Eu sei exatamente do que gosto, do que não gosto. Eu não tenho dificuldade de chegar a uma resposta sobre os meus problemas. Talvez por ter sido muito sozinho a vida inteira. Eu nunca tive muito apoio para viver. Embora sempre tenha sido rodeado de pessoas, né? Porque eu não sei como você vê isso, mas um dia eu entendi que eu sou sozinho. E a solidão... Você lembra desse dia, quando você entendeu isso? Eu acho que foi quando eu me entendi gente. E depois, claro, eu fui dando mais corpo à resposta que um dia eu encontrei, né? Porque não é uma resposta muito fácil de se chegar. O entendimento de que eu sou uma pessoa solitária, que os piores desertos, por mais que eu tenha alguém ao meu lado, eu atravesso sozinho. As minhas piores dores, por mais que tenha alguém segurando a minha mão, eu vivo sozinho. Isso me ajudou muito a não esperar. E talvez por isso venha também um pouco da minha melancolia, que é natural em mim, que às vezes vira doença. É muito difícil entender
o limiar da melancolia e da depressão. Eu venho de uma família com histórico muito difícil, de muitos suicídios. Sério? Tive isso com a minha irmã. Todos os meus irmãos, em algum momento da vida, tentaram tirar a vida. Sem exceção. E então eu lidei com... Uma conseguiu. Então eu lido com isso desde pequeno. A melancolia se manifestou na minha vida por meio da poesia, da arte, né? Que sempre foi o principal filtro que eu usei para ver o mundo, até mesmo para a minha experiência com Deus. Eu costumo dizer que eu não encontrei Deus nos lugares convencionais. Eu encontrei na música, no teatro, no cinema. Então Deus é muito mais presente na minha vida por meio da arte do que necessariamente por meio da religião. E é claro que em muitos momentos a beleza esteve dentro da religião, mas hoje não. Às vezes o que é religioso é tosco, é de mau gosto, é apressado. Então quando eu tomei consciência de que a melancolia fazia parte da minha vida e que dentro da melancolia existia a consciência da solidão, eu passei a viver melhor com isso. É como se a vida não me devesse nada, sabe? Porque às vezes eu encontro muita gente que sempre acha que a vida está devendo alguma coisa, né? É um débito. Parece que ela está sempre esperando. Não me foi dado que é meu. Não. O espírito de vítima é a coisa que eu mais temo viver. Não quero ser vítima de nada. Todos os meus erros eu cometi porque de fato errei. Não teve nenhum demônio me levando para aquilo, da mesma forma como também não interpreto a minha bondade como sendo algo que Deus fez, não. Veio esse você. Eu acho que Deus me deu capacidade de tudo para ser uma pessoa boa. Então, quando eu sou bom, eu sei que Deus está sendo bom comigo, em mim, por mim. E eu gosto de dizer que Deus mora nas preposições, com, por, em. Tudo isso faz sentido para mim. E quando eu erro solitariamente também. O erro é meu. Por mais que eu tenha tido razão naquele momento, eu posso ter errado, mesmo tendo tido razão. Tentando acertar. E eu acho que é aí que está a grande dificuldade do prólogo que você fez, né? Prólogo que você fez e que me comoveu, porque eu acho que o tempo todo as pessoas estão tentando ser quem elas são. E nem sempre o mundo nos dá o direito de ser. Não. Eu estou diante de uma pessoa... Eu sei. Eu estou diante de uma pessoa que eu tenho profunda admiração, respeito pelo ser humano que você é. Por isso eu aceitei estar aqui. Eu me lembro que a primeira vez que vi você na TV, eu tive a nítida percepção de que eu estava diante de alguém que fazia uma enorme diferença positiva no mundo. Eu acredito que deva ser muito bom conviver com você, desfrutar da sua humanidade, desfrutar da sua capacidade de compreender o outro, porque eu acho que ou você não teve isso, ou você teve demais, porque você aprendeu a ser assim. Eu acho, Ícaro, que quando a gente tem um impedimento na vida, nós temos dois caminhos, ou a revolta, ou a consonância com o que nos desarmoniza. Tá bom, isso é meu, e eu vou fazer isso me tornar uma pessoa melhor. Eu falo que a minha maior vingança do mundo é amar. Porque o mundo espera que eu seja o oposto disso. Sendo quem eu sou, sendo tratado como eu sou, sendo visto como eu sou, as pessoas já esperam uma pessoa agressiva, bélica, cheia de muros. E quando eu decidi que eu não mereço viver dessas coisas, e eu revolucionei, olha que interessante, amar é um ato revolucionário para mim. Quando eu decidi que o amor seria o norte do meu caminho, tudo mudou também. Porque é devolver para as pessoas o que elas nunca me deram, para o mundo o que elas nunca me deram. Porque eu acho que é isso. Quando você sabe o quanto dói levar um grito, ter um olhar de você não é bem-vindo aqui e qualquer outra coisa, como é que eu tenho a coragem de reproduzir isso para outras pessoas sabendo o quanto me dói? Que lindo isso. Você me fez lembrar uma moça que outro dia
eu encontrei, e uma coisa que me comove muito no meu dia a dia, é que mesmo sendo um homem tão frágil, tão cheio de misérias, eu transformo muito a vida das pessoas com aquilo que eu falo. Porque um dia eu entendi isso também, que o meu papel no mundo era isso, fazer o bem. Eu não acordo em nenhum dia da minha vida e falo, hoje eu quero estragar a vida da avó. Embora eu já tenha feito muito isso. Mas então eu escuto muito isso, padre, o senhor me ajudou muito naquele momento, o senhor me ajudou a atravessar os piores desertos da minha vida. E outro dia uma menina me disse uma coisa, e aquilo que eu nunca mais vou esquecer. Eu estava saindo do hotel, ela segurou nas minhas duas mãos e só disse assim, obrigado, você me curou daquilo que você não me feriu. Uau! Bonito, né? Nossa! Pensa inteira mesmo. É isso que você está dizendo. É isso que você está dizendo. E nesses desertos solitários de vida, vamos voltar para o primeiro deserto. Onde você nasceu e como foi a sua infância? Eu nasci numa cidadezinha do interior de Minas, chamada Formiga. Formiga? É. Tem esse nome porque quando os bandeirantes passaram por lá, eles tinham um carregamento de açúcar. Então eles passaram alguns dias para descansar e quando levantaram o acampamento descobriram que o açúcar estava repleto de formigas. Então eles marcaram aquele lugar como Vila da Formiga, para eles poderem ter como referência quando eles fizerem o caminho de volta. E depois ficou. Ela também é carinhosamente conhecida como Cidade das Areias Brancas, mas o nome mesmo é Formiga. Eu sou formiguense. Eu nasci numa família de 8 irmãos, nós éramos 8. Qual o número dos 8? Eu sou o 8º. Caçula! O caçula. O meu pai era pedreiro, minha mãe do lar, nunca trabalhou fora, ambos analfabetos. A minha mãe estudou até o 2º ano só para aprender a ler e escrever. Era uma mulher muito sábia, mas não tinha nenhum conhecimento acadêmico. A mesma coisa o meu pai, só que meu pai nem o primeiro ano ele fez. Ele nunca foi à escola. Ele aprendeu a ler e escrever porque minha avó... Olha como são as coisas. O meu pai foi abandonado pela mãe e o pai. E a minha avó, mãe da minha mãe, levou... porque ela era comadre do casal. Ela levou ele para morar com ela. Então, quando a minha mãe nasceu, o meu pai tinha 9 anos morando dentro da casa que ela nasceu. Eles cresceram como irmãos. E a minha avó arrumou o casamento dos dois. Tanto é que a minha mãe tinha uma história bonita, porque ela não amava o meu pai para se casar com ele. Ela falava, mas minha mãe... eu tenho ele como um irmão. Não, vai casar, aquelas coisas, né? Que no passado era possível, hoje não mais. Hoje é possível outras atrocidades. Talvez sejam tão piores quanto, ou piores. E aí a minha mãe fez uma promessa diante da imagem de São Vicente Ferrer, que é o padroeiro da minha cidade, que se ela se apaixonasse pelo meu pai, como homem, o primeiro filho que ela tivesse seria Vicente. E assim foi. Aí nós somos 8 filhos, só eu não tenho nome de santo. Todos foram resultado de uma promessa. Todos. Isso está no livro que eu escrevi de minhas memórias com ela. A Vida é Cruel, Ana Maria. É o título que eu dei ao livro. E cresci nessa família muito pobre, pobre mesmo. Outro dia até alguém... eu estava dando uma... você nasceu numa família humilde. Eu falei, não, pobre. Que às vezes a gente é pobre, mas não é humilde. Muito pobre. Pobre de ter necessidades básicas mesmo, né? Então, cresci, fiquei até os 16 anos em casa. Aí entrei no seminário. E a minha infância foi aquela comum do interior mesmo. De crescer jogando bola, no campinho. As minhas alegrias eram inventar os meus brinquedos, porque eu nunca tive, né? Nunca tive um brinquedo comprado. Então era o dia a dia ali com os meus amigos de infância que tornaram a minha infância muito bonita, assim, sofrida, muito sofrida, porque eu cresci com o alcoolismo do meu pai. Foi muito difícil para mim.
Chegou um momento da minha vida que eu não tinha vontade de voltar para casa, eu era um menino de 7 anos, indo para a escola, e quando ia chegando em casa ia dando aquele frio na barriga, sabe? Aquele sofrimento. Foi minha vida toda, foi assim. É o mesmo sentimento. De buscar meu pai na sarjeta, e, enfim. Meu pai foi um homem maravilhoso, lindo, como ser humano, mas infelizmente o álcool transforma, né? Aí aos 16 anos eu entrei no seminário, mas tem um fato da minha infância que mudou muito a minha vida, que foi quando eu entrei na escola. Eu entrei com 7 anos incompletos, estava quase fazendo 7 anos. E aí a bibliotecária, a dona Conceição, nos levou, né, para conhecer a biblioteca municipal, que era um lugar muito simples, pequenininho. E ela falou assim, aqui moram pessoas muito interessantes, em lugares muito interessantes. E para conhecê-los, você tem que ler os livros. Ali mudou o meu mundo, Ícaro. O meu mundo tão pobre, aquela mesmice, né? Que é engraçado que quando a gente cresce num lugar em que você não sai dele, você tem a ilusão de que o mundo inteiro é daquele jeito. Então, eu só descobri que eu era muito pobre quando entrei na escola. Que foi o choque. Que você realidade. E sabe como? Caixa de lápis de cor. A minha era pequenininha, de 6 unidades. O rapazinho que sentava do meu lado, que a gente tinha aquelas poltronas de 2 lugares, tinha uma de 36. Sim, isso nem era possível. E desse tamanho. Ali que eu descobri que era pobre. Meu Deus, eu sou pobre. E a minha infância teve uma virada muito significativa, que foi quando eu comecei a ler. Eu quis aprender a ler logo para ler aqueles livros e conhecer o tal mundo fantástico e as pessoas fantásticas que a dona Conceição disse que moravam dentro daqueles livros, né? E ali a minha vida realmente mudou. A literatura entrou na minha vida muito cedo e muito rapidamente ela transformou os meus caminhos. E quando a gente pensa em futuro, esse que descobre a leitura sempre pensou em ir para seminário? Não. Qual eram as ideias de futuro que o Fábio tinha na época de profissão, por exemplo? Eu já falava que eu queria ser padre desde criança. Eu acho que porque a gente tinha uma figura muito positiva na nossa comunidade. Era um padre alemão que todo mundo gostava muito dele, Padre Clemente. Ele andava num jipe, muito carismático. Acho que eu não sei se eu ficasse perto dele hoje, se eu achasse ele tão alto quanto eu achava naquele tempo, né? Porque à medida que o tempo passa, os lugares que eram enormes, você volta e vê que não eram tão grandes assim. Aí o padre que parecia que tinha 2 metros de altura, ele era uma figura muito positiva para mim. Nessa figura. A maneira como ele tratava as pessoas. Eu sempre gostei de gente. Sempre fui um curioso. As pessoas me atraem. Eu gosto de chegar numa praça, por exemplo, e observar as pessoas. Isso é muito parecido. Eu sou fascinado pelo ser humano também. O cotidiano. É o ser humano. Eu viajo o Brasil inteiro, né? E eu chego a lugares que eu jamais chegaria se eu não fizesse o que eu faço. Às vezes, as viagens de ônibus, que são as minhas preferidas, que eu vou com a equipe toda, às vezes eu fico olhando na janelinha, às vezes paro o ônibus por algum motivo, eu vejo aquelas casinhas, eu já começo a imaginar a vida daquelas pessoas, como é viver ali. É tão intensa a minha simbiose naquele momento que eu chego a sentir o que é viver ali, o que é morar ali. Então, para mim, foi um divisor de águas, a leitura. E aí sempre padre, não quis ter outra profissão até Não, eu sempre quis ser padre. Eu tive uma dúvida na adolescência, que foi antes de entrar no seminário, que foi ser veterinário. Veterinário? Paixão por animais? Desde pequeno, desde menino, sempre muito apaixonado por bichos. Eles faziam parte da minha vida. No primeiro momento, não como eu queria, porque minha mãe impunha limites, né? E hoje não, hoje eles mandam em mim. Você tem quantos hoje? Eu não tenho, eles que me têm. Quantos? São 5. Cachorros? 5, Que delícia. Eram 4 bulldogs franceses, o Luquinha, que era o mais velho, morreu. Morreu tem 3 anos, eu choro até hoje.
Acho que foi uma das perdas mais significativas que eu vivi na minha vida, incluindo as pessoas. Que isso pode parecer estranho, né? Mas o Luquinha morreu com 10. Mas morreu bonito, cheio de vida. Não é estranho. Lembrando do caminho da solitude e da solidão, geralmente os animais são as pessoas, ou as próximas, ou os seres que estão conosco nos piores e nos melhores momentos. Então talvez a gente sofra tanto ou mais do que as pessoas, porque quando a gente fecha o olho, foram eles que estavam lá para nos consolar da maneira mais bonita possível. E sabe uma coisa que me comovia muito no Luca? Que ele foi o primeiro que eu tive depois que eu tive minha casa. Então, depois de muitos anos de seminário, E quando o Luca chegou, eu tinha acabado de comprei um Mastiff inglês, que já estava em casa, e aí eu ganhei o Luca. E no primeiro momento eu rejeitei, porque eu não conhecia Bulldog francês. Eu falei, nossa, que bicho feio. Só que aí não deu tempo de rejeitar, que ele chegou. Aí ele chegou, eu estava regando meu jardim, me lembro que era um tempo que eu tinha mudado para casa. Eu gostava muito de regar o jardim no final de tarde. Fiquei segurando ele assim para entrar dentro de casa. E ali nasceu um vínculo que mudou minha vida. Eu acho que é porque ele não sabia quem eu era, né? Ele não sabia o que eu representava para os outros. Eu era só o companheiro dele. E para mim o nosso vínculo foi muito bonito, porque eu passei a vida inteira. Eu jamais serviria para ser pai. Porque eu sou muito protetor, sabe? Quando eu amo, eu tenho uma vontade de colocar dentro da redoma e não deixar sair, porque eu tenho medo de morrer de acidente, eu tenho medo de morrer de febre. Então, com o Luca foi assim. A minha vida inteira, eu vivi para ele não morrer. Tudo que eu pude fazer para ele ser saudável, para ele ser feliz, eu fiz. E quando nós descobrimos o câncer de cérebro dele, não deu tempo. Foi muito rápido. E aí, quando eu perguntei ao médico dele, que inclusive é daqui de São José, um neurologista, eu falei, quanto tempo ele vai viver? Ele falou assim, olha, padre, pode ser que ele viva 1 ano, pode ser que ele viva 6 meses, ou pode ser que ele viva 1 mês. Aí eu só falei assim, então é o seguinte, na hora que ele tiver o primeiro sintoma, eu não quero. Porque o sintoma é muito ruim, Ícaro, é uma dor insuportável, o médico já tinha me dito. Ele perde o senso de direção. Aí um dia, no finalzinho de tarde, a Teca, que cuidava de mim naquela época, ela falou assim, o Luquinha não bebeu água e não comeu hoje. Aí fiquei observando ele e vi que ele estava já encostando a cabecinha no canto da parede, e aquilo, liguei para o médico e falei, não, ele está sentindo dor. Eu falei, o que eu posso dar? Ele falou, nada. Aí eu levei ele para fazer aquilo que a vida inteira eu não quis. E eu acho que foi por isso que foi tão difícil, porque foi no meu braço, eu segurando ele, e eu vivi ali uma das piores experiências da minha vida, que foi me despedir de alguém assim, né? Porque eu acho que eu sou capaz de atribuir um significado ao que eu sofro. Então, eu jamais seria a favor de tirar a vida de alguém porque está doente. Mas ele não. Que capacidade o Luca tinha de atribuir sofrimento, significado ao sofrimento? Então ali foi um momento muito difícil e ele foi para mim um ser vivo, né, que me ensinou muito sobre viver. Eu não tinha nenhuma... Ele me ensinou que o amor é isso mesmo, né? Que o amor é um tempo. O amor é um tempo que a gente não sabe precisar. Não sabe quanto tempo vai durar. Que a gente só tem hoje ou agora. Eu tenho até um conto meu que chama-se, acho que é A Donzela e a Luz Roubada. É uma mulher que se apaixona pelo eletricista, ele nunca mais o vê e ela passa a vida inteira se recordando dele. O conto começa assim, o que eu conheço do amor é sua pressa de chegar e de partir. Eu acho que o Luca me ensinou isso. Que as pessoas que nós amamos, hoje nós temos, e eu não tenho garantia nenhuma
de que esse amor vai dar certo. E mesmo assim, teimosamente, a gente ama, porque sem esse risco não vale a pena também viver, né? De alguém que recebe amores de pessoas que você jamais conhece, porque a gente tem as redes sociais e o impacto da sua voz. Para onde vai o amor do Fábio hoje? Hoje, olha, eu amo muitas pessoas que trabalham comigo, que vivem comigo. Eu sou muito amado, sabe? Imagina. Eu tenho a minha equipe, tanto a que trabalha comigo em casa, que são os meus familiares. Um dia eu também entendi isso, Ícaro, que o sangue não diz nada. E é muito ruim você identificar isso, né? Que aquela pessoa só lembra que você existe quando precisa. E em casa, graças a Deus, eu consegui construir vínculos que não passam pela utilidade. É ali que eu sou de verdade. Tudo aquilo que a gente vive no palco, diante das pessoas, né? Ou mesmo em projetos que eu faço por aí, só tem autoridade se de fato aquilo tiver uma consonância, uma coerência com o que a gente vive no particular. E graças a Deus eu posso dizer, nós nos amamos muito. É um grupo de quase 30 pessoas na estrada, onde cada um tem uma personalidade, um jeito de ser, mas eu tenho uma sensação de que nós somos um só. E um dia eu entendi que não tem ninguém mais importante. Quando eu assumo aquele microfone para cantar, para pregar, muitas pessoas trabalharam para que aquilo pudesse acontecer. Então, eu não tenho em nenhum momento assim a pretensão de que eu sou mais importante que qualquer um outro dentro daquele lugar. Aí eu amo assim. Eu amo os que se doam comigo. Eu tenho um respeito por quem faz o pão, sabe? Que eu não sei quem é. Eu não sei quem é, mas aquela pessoa acordou de madrugada. Às vezes aquela pessoa deixou um filho doente em casa. Eu tenho respeito por quem plantou o feijão, eu não sei comer sem feijão. Eu tenho respeito por quem construiu o meu cotidiano de maneira invisível. Então eu procuro ter essa postura amorosa, assim, por onde eu vou. Tenho me corrigido muito, às vezes eu sou muito... eu tenho muita necessidade de que a justiça seja feita. Eu tenho muita necessidade de que as coisas aconteçam do jeito certo. E o ser humano não consegue. Então eu não posso perder a oportunidade de amar porque o outro não conseguiu ser correto comigo. Isso é um aprendizado recente. Alguns acontecimentos me feriram muito porque me fizeram entender isso. Tá. O outro não vai ser correto e mesmo assim eu preciso amar, porque eu também não sou correto em muitas situações. Eu acho que eu preciso abandonar um pouco essa coisa de que tudo tem que estar certinho, sabe? De que o mundo vai estar em ordem. Não, não está. Pelo contrário. A experiência humana é essencialmente caótica. E se a gente lembra que cada um está dando o que tem o tempo inteiro, dentro do que viveu, foi educado, foi ensinado, ouviu do mundo, é muito difícil mesmo. A gente vai tentar sempre viver uma utopia que nunca vai ser real. Nunca. E às vezes eu entro dentro de um lugar, encontro uma pessoa, eu não faço ideia do que ela está vivendo. Ou dos caminhos que ela percorreu para chegar até ali. Mas aí eu acho que talvez a grande diferença entre a maioria das pessoas e de nós, não querendo nos colocar acima, é que talvez nós estamos genuinamente interessados em saber quais são os caminhos daquela pessoa, enquanto a maioria não quer nem saber que aquela pessoa existe. Tem isso. Eu acho que também é muito bom a gente perceber que a evolução espiritual humana, eu não acho que tenha diferença. Eu acho que aquilo que eu evoluo humanamente, eu estou evoluindo espiritualmente. Porque espiritualidade não é definitivamente propriedade das religiões. Nunca foi, né? Não. Deus não é uma propriedade. Não, de ninguém. E nem posso me sentir no direito de ser síndico da eternidade.
de dizer que eu vou para o céu, que alguém vai para o inferno. Não tenho o direito de fazer isso. Eu prefiro deixar que Deus resolva. Eu acho que à medida que a gente vai evoluindo como pessoas, nós vamos perdendo um pouco a necessidade de ter razão. Porque eu acho que muitos erros que nós cometemos contra a humanidade de alguém é quando nós insistimos em ter razão. Sabe, às vezes é melhor colocar essa razão no bolso, sorrir, sair dali, tudo bem, muito obrigado. A gente nunca vai errar fazendo isso. Mas por que na hora o sangue esquenta e você quer ter razão? Porque também é da natureza humana isso, né? Eu tenho uma descendência que é portuguesa e italiana. Então, em casa, se você visse uma briga nossa, você pensava, essas pessoas nunca mais vão se falar. Saiu morte, aqui Deus. Tanto é que muita festa lá em casa terminava com a polícia prendendo todo mundo. Aí depois, quem mandou prender, eu já estava visitando com uma marmita, entendeu? Chorando, tentando convencer o guarda de tirar. Não, eu estava nervoso naquela hora. Às vezes tinha festa lá em casa que é preso pai, mãe, balaio de manga, papagaio, todo mundo. Claro, é um exagero em tudo isso. Mas então, às vezes, a minha natureza é muito tempestiva, sabe? Eu acho que é o detalhe da minha personalidade que eu mais preciso colocar em ordem. Muitas coisas eu consigo, por exemplo. Um dia eu entendi que revidar ofensa fica pior, porque eu entro no mesmo nível daquele que está me ofendendo, né? Eu não quero. Eu acho que o outro tem direito de não gostar de mim. Com certeza. Eu dou a ele esse direito. Direito de não gostar de mim ao ponto de abaixar meu nível. Eu é que não tenho o direito de acatar aquela ofensa como uma verdade. Como eu disse, eu, por ser uma pessoa conhecida, eu sou muito mais imaginado do que visto realmente. Então, o que eu posso fazer com isso? Nada. Não está no seu controle. E mesmo porque o mundo se tornou isso. As pessoas veem uma fração da sua vida e se sentem no direito de dizer alguma coisa. Tem pouco tempo mesmo, alguém fez um pouco. Eu tiro foto com todo mundo. Qualquer pessoa. O que você fizer vai virar motivo de. Qualquer pessoa que chega perto de mim e pede para tirar uma foto, eu tiro. Eu frequento a academia, todo mundo sabe disso. Eu, minha equipe, em qualquer situação, pode ser a menor das cidades. A gente reza, a gente chora, mas a gente treina, porque senão eu não dou conta da vida. Aí eu tiro uma foto com uma pessoa que eu nem sei quem é, aí sai uma notícia, Padre Fábio de Mello só é visto na academia. Mas, meu Deus. Ele vai ser isso. Eu tenho muitas outras coisas que eu faço. Eu estou celebrando missa todo dia. Só que aquelas pessoas não se interessam pela missa que eu celebro. Elas nem sabem a vida que eu vivo, mas elas se sentem no direito de dizer que eu não saio da academia, que eu não faço outra coisa. Então, hoje, a gente viver dentro desse contexto da substituição do conteúdo pela imagem é muito cruel ser gente hoje. Ser gente e levar a vida a sério nos dias de hoje é muito complicado. Você se mata. Eu ia fazer essa pergunta. Do seminário a essa mega exposição, qual é a cabeça e a estrutura para aguentar tudo isso todo dia? Não tem. Precisa ser uma todo dia. Se eu disser para você, Ícaro, que eu já criei a imunidade emocional para lidar com isso, eu estaria mentindo. As coisas me ferem muito, por causa do meu senso de justiça. Quando eu olho para aquilo, eu falo, meu Deus do céu, porque se tem razão o que o outro está dizendo, aquilo me corrige. Mas quando é ofensivo, mentiroso, calunioso, é muito doloroso para mim. Porque eu não faço isso com os outros. Eu jamais diria uma coisa de você, eu jamais iria para a internet te expor naquilo que eu sei que vai te ferir, naquilo que é mentira. Primeiro que eu não acho que eu tenha o direito de expor ninguém. A vida é do outro. E quando eu fiz isso, eu me arrependi amargamente. Mesmo achando que eu tinha razão. Então, a vida pública hoje, ela é muito perigosa. Eu tenho uma reflexão que eu acho que valeria a pena a gente fazer aqui. No passado,
você não era querido por algumas pessoas da sua rua. E você tinha que criar uma imunidade para suportar isso. A depender da sua visibilidade, do que você fazia, você não era querido no bairro. Se tivesse uma visibilidade um pouco maior, da sua cidade. Hoje não. Uma pessoa na China se sente no direito de palpitar sobre você. Aí eu pergunto honestamente a você que nos assiste, que também vive isso em proporções que nem cabe dizer, porque eu acho que se tem 100 seguidores e é atacado por 5, dói exatamente igual. Já doeria. Nós temos imunidade para isso? Nós fomos feitos para isso? Eu te pergunto porque ninguém viveu isso antes de nós. Não. Verdade. Então, se eu fui descortês com alguém num bastidor, num camarim, coisa que eu faço de tudo para não ser, mas às vezes você não percebe, ou você está cansado, ou você naquele dia está sem voz, não está conseguindo nem fazer o que você tem que fazer lá, quer evitar muita conversa antes. Para aquilo aparecer para o mundo, tinha que ter alguém, um repórter da Folha de São Paulo, do Estadão, do Estado de Minas. Hoje não. Qualquer pessoa já pode aqui, ó. Eu entro nos lugares... Texto que quiser, inclusive. E faz o texto que quiser. Os sites que vivem disso reproduzem sem nenhum critério, sem nenhum compromisso se aquilo de fato aconteceu ou não. Não tem checagem de informação, nada. Então eu fico pensando se o protagonismo que nós estamos vivendo, como que nós estaremos daqui a um tempo? A última vez que eu estive no meu psiquiatra, ele me disse assim, eu perguntei para ele, quantas neuroses novas surgem? Nos últimos 5 anos, parece. Ele falou assim para mim, nos anos não, é por dia. Uau! Todo dia eu identifico uma coisa, ainda que seja com um detalhe diferente aqui dentro do consultório. Então eu acho que é a geração mais vulnerável às doenças psíquicas e emocionais. Porque é muita exposição, Ícaro, e num volume que talvez seja insuportável à condição humana. Provavelmente, porque aí a gente vai vir para uma outra questão. Você fez um ato que, dentro do contexto da sua popularidade, surpreendeu a muita gente, mas sendo um ato de coragem e verdade ao assumir sua depressão. E aí a gente vai entrar no contexto da caixa. Quem olha um padre que fala, nossa, ele deve ter Deus e não sei o quê. É impossível que uma pessoa dessa tenha depressão. E ao dizer, gente, eu tenho, você não só desconstrói a figura que existe do mito pensado no padre, mas também relembra todo mundo que você é um ser humano. Como foi isso para você? Para mim, primeiro foi um grande desafio, porque, infelizmente, a construção cultural dentro da sociedade, da figura do padre, ela foi feita de uma maneira muito desonesta. Nós éramos apresentados à sociedade e corroborávamos isso com o nosso comportamento, de que nós éramos homens prontos. Então morria uma pessoa, eu ia lá, dizia umas palavras, ia embora, ia visitar um doente, o mesmo discurso que eu fazia em todos os lugares eu faria ali. E isso, de alguma forma, me escondia. Demonstrar emoções não era positivo. Era um pouco a família real britânica, né? Que não pode demonstrar. Eu acho que o clero, durante muito tempo, ficou sob essa opressão cultural que ele mesmo contribuiu. Inclusive hoje, em muitos movimentos reacionários, anticlericais, são de alguma forma uma resposta à maneira como muitas vezes os discursos religiosos foram feitos, segregando pessoas. Então hoje os segregados que têm voz e vez, vêm com unhas e dentes para cima de nós. É uma revanche cultural histórica. Tá bom, vocês nos oprimiram, agora nós vamos falar mal de vocês. E a figura do padre construída assim nos privou, inclusive, de dizer que nós tínhamos problema, como se o fato de ter problema não me autorizasse a dar conselho a quem tem. Te desse a santidade para ter o respeito do que você faz. Eu acho que é o contrário. Exatamente. Não te aproxima, inclusive. Nossa, eu acho que é tão honesto quando alguém fala assim, nossa, eu estou numa angústia, padre.
E aí, honestamente, você falou, meu filho, eu também estou. Eu também estou. Eu sei o que é isso. Quando a minha irmã morreu, né, foi num acidente muito trágico, ela tinha 29 anos, foi a primeira perda traumática da minha vida. Porque meu pai tinha morrido 3 anos antes, mas a gente acompanhou o processo. Ele teve um Alzheimer precoce e morreu aos 63 anos e eu vi o meu pai morrer. Mas a morte da minha irmã, não. A morte da minha irmã. E foram 4 dias de espera do corpo, Ícaro. 4 dias, 4 noites. Era um velório que não tinha fim. Num primeiro momento, um velório sem corpo. Depois, mais 2 dias com o velório, com o corpo dela presente. E o que eu mais escutava era isso. Eu já era seminarista, né? Você tem que ser forte, viu? Para dar força à sua mãe. Não há nada mais desonesto do que isso, né? Você perde sua irmã num acidente trágico. Ou então escutar isso, foi a vontade de Deus. Não, não foi a vontade. Deus não coloca uma pessoa no mundo para que ela morra aos 29 anos com uma barra de ferro caindo em cima dela, uma barra que estava sendo transportada no lugar errado, do jeito errado. A gente morre também por acidente que contraria o que Deus planejou para nós. Então eram muitas respostas prontas. Eu não era padre ainda, mas já estava dentro da caixinha. Você não tem o direito nem de chorar, viu? E eu escuto muito isso. A desumanização, né? Então, eu acho que quando eu falei, olha, eu tenho depressão, minha depressão é crônica, desde que eu me entendo por gente, eu lido com ela. O pior, eu tenho tendências suicidas, não posso negar isso. Quando a minha depressão agrava, eu não penso em outra coisa senão tirar a minha vida. E Deus não tem nada a ver com isso. Isso é minha genética. Uma genética que fica agravada pela epigenética, que é o estilo de vida. Da mesma maneira como a epigenética também pode corrigir a genética. Não no sentido de alterá-la, mas, quem sabe, evitar que a genética se manifeste. Um comportamento, um hábito, um modo de vida, um estilo de vida, pode sim alterar aquilo que vai geneticamente me matar. Então eu adoeci porque tinha uma tendência genética para ela e porque estava com um estilo de vida muito contrário ao que pede a minha alma, que é o que eu falei para você antes de nós conversar. Contrário essa alma. Essa correria que eu vivo, né? Há meses que eu tenho 20 shows, 25. Eu vivi durante quase 20 anos assim. 20 shows por mês, cheguei a fazer 30 shows por mês, então trabalho muito, 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 muito. Sou escritor, eu tenho quase 20 livros escritos e a minha vida, ela foi muito rápida desde quando eu me tornei uma pessoa muito conhecida. Tudo aconteceu muito rapidamente e eu não procurei por isso. Em nenhum momento eu escrevi uma carta pedindo uma oportunidade. Não, foi acontecendo. E quando eu vi, eu estava ali. Sabe a música do Chico César? Quando dei por mim, estava aqui, estava ali. Pois é, quando dei por mim, estava ali e precisei lidar com isso. Todo, nessa exposição toda, tendo que lidar com todas essas questões internas. Vivi da pior forma a fama, que eu, no primeiro momento, meu Deus, eu me achava a última bolacha do pacote. No primeiro momento, meu Deus, fiquei insuportável para mim. Porque você acredita naquilo, né? Antes você ia à padaria, depois você não pode mais, você não tem sossego. E a fama do religioso é muito diferente do outro artista. Por quê? Porque é uma fama que o outro tem uma história com você. Como eu dizia, você me ajudou nisso, você me ajudou. E ele quer chegar perto de mim, ele quer me contar, ele quer que eu vá visitar a tia dele que está no hospital. O meu camarim é muito pesado, eu escuto muitas coisas muito difíceis. Posso confessionar? Quase não. né? Antes de subir ao palco, às vezes eu chego lá no palco esgotado emocionalmente, porque também é próprio da minha personalidade. E depois, quando eu deixei de levar aquilo a sério, não o meu ministério, mas o invólucro dele, sabe? Aquele glamour que a gravadora te coloca, né? Eu estive nas maiores gravadoras do Brasil. Eu fui o CD mais vendido do ano. Eu fui durante
inúmeras semanas o livro mais vendido do ano. Então você tem o risco de acreditar naquilo. E o Luca me fez voltar. Quando o Luca chegou na minha vida, eu estava bem no auge desse conflito. Engraçado que eu tinha um ônibus, sabe, que tinha a minha foto, aquela coisa. Ai, Jesus, como a gente erra na vida. Ah, mentira. Tinha. Várias plotagens diferentes. E coincidentemente, a primeira, eu escolhi um versículo bíblico que ele só me falou uns 5, 6 anos depois. De que vale ganhar o mundo se você vier perder a sua casa. Que no caso é assim mesmo. É. E foi um pouco o que aconteceu comigo. Ganhei o mundo, ganhei notoriedade, visibilidade. E aí eu estava habitando mal a pele, sabe? Não estava vivendo a coerência que eu deveria viver. Não tinha tempo para metabolizar os meus afetos, estar com as pessoas que eu amava. E graças a Deus eu acordei logo. Não foi muito tempo. Isso durou 2, 3 anos, 4, no máximo. E aí eu falei, opa, alguma coisa está errada. Só que aí eu fui acumulando. E como eu já tinha tendência à depressão, porque na infância, na adolescência, eu tive vários episódios de depressão, mas a gente não sabia. Sabia. Achava que era tristeza. De ficar isolado, quietinho. De ouvir aquelas músicas que você quer cortar os pulsos, né? De ouvir, de ler os poetas mais Garcia Lorca. E toda aquela literatura que me ajudava a pôr um rosto de melancolia na minha vida. E aí qual que é a grande dificuldade? É descobrir o limiar. Até que ponto é honesto medicar a tristeza de uma pessoa sensível? Entendi. Cujo processo criativo está diretamente ligado a essa sensibilidade. Eu sinto tudo dobrado. A minha alegria é dobrada e o meu sofrimento é triplicado, sempre. Eu me emociono muito com a vida, eu me emociono muito com as pessoas e tudo isso eu vou absorvendo. E como eu tinha bastidores que me entregavam muito material humano, eu não fui dando conta daquilo. Aí eu fui me isolando. Que foi quando eu disse, que eu falei para você que eu não entendi bem a fama. Eu achei que a única forma possível de viver a fama era isolado. Tá. Era quanto menos contato com as pessoas, melhor. E aí eu fui me privando do que me alimentava. Eu fiquei uma pessoa árida, infeliz, porque eu só posso ser feliz se eu estiver em contato com aquilo que alimenta a minha alma, que são as pessoas. E que sentido tem um padre famoso, com vida de popstar, isolado do mundo? Nenhuma. E graças a Deus hoje eu não tenho mais isso. Consigo viver a minha vida absolutamente normal, não me privo de nada, não me privo de estar com as pessoas, não me privo de sair, de encontrar os meus amigos, de estar com eles. Mas às vezes deprimo. Depois de viver tantas coisas inimagináveis, ainda existem coisas como padre e como Fábio que você ainda não viveu e tem o sonho de? Eu acho que o meu destino vai ser um ermitão. Eu estou me preparando para no futuro eu já tenho, né, um centro de espiritualidade em Campos do Jordão. Eu acho que meu futuro vai ser lá. Encontrando grupos pequenos, trabalhando com eles, espiritualidade, filosofia, que é a minha formação, psicanálise. Conciliar os saberes humanos num lugar para que as pessoas possam sair de lá melhor. Eu sou religioso, essencialmente religioso, sou católico, conheço a teologia católica, sou professor, tenho mestrado nisso, e eu acho que eu posso, num futuro, construir a minha solidão para que ela seja muito fértil. Acho que é isso. É saber sair de cena, né? Eu acho que é muito sábio. Esse é um futuro ligado do Fábio e do padre?
Sim, os dois coincidem. Coincidem. Eu acho que a solidão, que eu sempre tive consciência dela, um dia vai ser minha casa principal. Agora uma morada saudável. É, precisa ser, né? Se for escolha, né? E de tudo isso, Que você viveu até hoje, eu imagino que a sua concepção do que é o divino e do que é Deus tenha alargado, mudado, transformado hoje, que pode ser que amanhã mude. O que, quem, como, onde e porquê é Deus. Eu acho que Deus, além de toda a definição que eu tenho dele, eu posso dizer que é tudo aquilo que me toca, que me comove e me eleva para ser uma pessoa melhor. Então, a minha função é criar espaços sagrados, momentos sagrados. Mas eu não tenho a pretensão de dizer que somente um religioso faz isso. Pelo contrário, a depender do religioso, ele é o que menos faz. O momento sagrado. Né? O momento sagrado, porque o sagrado, ele é uma construção difícil. Requer verdade, boa vontade, reta intenção. Então nós podemos experimentar o sagrado toda vez que nós estamos orbitando nestes pontos virtuais. E então hoje eu acordo, eu tenho, né, quando eu tenho a graça de estar em casa, eu moro na roça, então eu só tenho os barulhos rurais. Quando eu escuto, um boi mugindo, um barulho de galo cantando, eu tenho uma nítida percepção de que o nosso céu, ele é exatamente como nós imaginamos aquilo que é bom. Porque o que é bom para mim pode não ser para você. Então, se a gente padronizar o que a gente espera do céu, o meu céu pode ser seu inferno. exatamente. O céu da cidade, do filme A Viagem, por exemplo, para muitas pessoas é um tédio, né? Todo mundo sentado debaixo da água. Eu não dá. Tô ouvindo música clássica. Eu imagino o céu, uma cidadezinha do interior, um show bem bom no Coretinho todo dia, uma boa música popular brasileira. Muita gente que eles acham que estão no inferno, eu queria no meu céu. Cantando suas poesias, cantando suas verdades, porque eu acho a música popular brasileira riquíssima. E eu queria que minha mãe morasse numa casinha e eu morasse no fundo, eternamente. É a que mais te faz falta? É, a minha mãe é a pessoa que mais me faz falta. Foi a despedida mais cruel que eu vivi. Ela morreu na pandemia e a gente não pôde se ver uma última vez. A última vez que eu falei com ela foi uma chamada de vídeo. E eu tinha certeza, né, que era o último momento. Aí eu menti para ela. Eu falei, a senhora vai dormir um pouquinho, daqui a pouco a senhora volta. E ela, generosa como sempre foi comigo, sabendo que era mentira também, ela confirmou a mentira. Ela disse, isso mesmo, Fabinho. Ela nunca me chamou de Fábio. É isso mesmo, Fabinho, daqui a pouco eu acordo. Eu tô muito cansada mesmo. E eu fico pensando, sabe que naquele eu tô muito cansada mesmo. Não era só a dificuldade de respirar naquele momento. Era o todo da vida. A vida foi muito cruel com a minha mãe. Muito. Ela foi uma mulher que sofreu muito. Ela sepultou 2 filhas. Ela, desde menina, enfrentou todas as restrições que você puder imaginar. E a minha mãe foi o ser humano mais bonito que eu pude conhecer. Eu digo, Ícaro, que se eu não tivesse sido filho dela e eu tivesse conhecido, talvez eu tivesse a mesma impressão. Naquele momento, a minha mãe, quando ela disse, eu estou muito cansada, ela me entregou uma chave de leitura que eu nunca mais vou perder de vista.
A vida cansa mesmo. E nem sempre nós temos a oportunidade de descansar o que nos cansa. Porque às vezes a gente acha que o que nos cansa é o trabalho do dia. Não. Há cansaços que você não recupera durante um período de férias, porque são cansaços existenciais. Há uma grande diferença entre eu estar cansado do trabalho que eu faço ou estar cansado de ser quem eu sou. E eu não sei, ali naquela despedida, sabe? Eu acho que eu não sei o que eu ainda preciso aprender. A última vez que eu tinha visto ela foi um encontro que eu organizei, programei, testei, deixei em isolamento, levei ela lá para casa, ela ficou comigo uma semana em novembro e ela morreu em março. A última vez que nós nos encontramos. Aí quando eu cheguei na cidade para o sepultamento, que ela queria ser sepultada com as minhas irmãs e meu pai, quando o carro parou, eu olhei assim no retrovisor, estava o carro funerário com a tampa levantada, né? E eu vi as coroas de flores e aquele retalho de madeira. E eu me lembrei que toda vez que eu voltava de férias, a minha mãe esperava no portão. Só que ela estava num portão diferente desta vez, né? Um portão definitivo, que fecharia definitivamente a nossa oportunidade de ser mãe e filho, de sermos amigos, de termos o vínculo lindo que nós tivemos. Eu não a vi. Eu não pude colocar o vestido que ela gostava, as flores que ela queria, que ela sempre brincava como que ela queria se despedir de um mundo. Eu acho que tudo isso torna a partida dela muito dolorosa, sabe? Eu acho que quem perdeu alguém durante a pandemia sabe do que eu estou dizendo. E mãe é um simbólico que termina, né? O Mia Couto tem uma frase bonita, ele diz que não há terra neste mundo que seja capaz de sepultar uma mãe. E é verdade. E no outro livro dele ele diz, morto amado nunca para de morrer. Então todo dia eu estou convivendo com essa morte dela, com essa ausência dela, com o adeus que eu não pude dar e aquela lembrança da nossa última chamada de vídeo. E pensar, né, como que a vida, uma pessoa tão importante para você. E foi lindo, sabe, vê-la se preparar para morrer. Uns 3 anos antes eu senti isso. Foi. Toda vez que eu visitava minha mãe, eu ficava, ai meu Deus, o momento mais doloroso da minha vida está próximo. Porque desde menino, Ícaro, a coisa que eu mais temia era perdê-la. Desde menino, era um medo recorrente. E quando eu comecei a perceber o desligamento dela de tudo que era supérfluo, sabe? A minha mãe era muito elevada desde sempre, muito elevada espiritualmente. Mas ela era uma mulher incapaz de fazer um julgamento de quem quer que seja. Ela era uma mulher extremamente compreensiva com todo mundo. Os filhos mais problemáticos, ela... E eu sentia que aquilo era uma forma que ela tinha de se reconciliar com a vida. Aí a gente volta bem ao início da nossa conversa. Sabe aquela frase, a vida não me deve nada? Era bem ali. A minha mãe estava dizendo sem dizer, a vida não me deve nada. Tudo que eu vivi, tudo que eu sofri. Tanto é que quando eu escrevi este livro, que é o mais visceral de toda a minha obra, e para quem não sabe, às vezes acha que eu só escrevo sobre religião, né? Eu escrevi muita literatura. Marília Pêra, bem antes de morrer, estava preparando um texto meu para o teatro. Mulheres de Aço e de Flores. Eu escrevi muito livros de contos, de crônicas. E A Vida é Cruel, Ana Maria, eu tenho certeza que é um título que ela reprovaria. Por que alguém que descobriu que a vida não deve nada não falaria que a vida é cruel? Se eu falasse, mãe, eu escrevi um livro imaginando conversas com a senhora, ela diria, é mesmo, Fabinho? Como é o título? Aí eu ia falar, ela fala, a vida, mas que nome esquisito. Eu consigo vê-la me reprovando, mas foi um ato de rebeldia.
alguma rebeldia a um padre precisa ser permitida. Nem que seja num título de um Nem que seja com sua mãe morta. Eu fico imaginando se você tem noção de algumas coisas, porque ouvindo você falar, principalmente sobre você vê Deus na arte. E você quase todos os dias, ou pelo menos durante 20 dias de cada mês, vê Deus quando pega o microfone. Sim. E não só o vê, como o transmite através de seu canto. Tá, você tem essa noção de tudo isso acontecer quase todos os dias? Porque se você encontra Deus na arte, em cada pessoa que ler um livro seu, cada pessoa que às vezes lê uma poesia, cada pessoa que vê você declamando textos que parecem ser decorados, mas são declamados por você do seu espírito, e cada pessoa que vê um show seu, vai ver Fábio louvando a Deus. Vai sobretudo porque existe uma construção que pede a colaboração do público o tempo todo. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E quando eu dou o que eu tenho, eu recebo também de quem tem ali embaixo. Eu acho que o palco é um posicionamento muito desonesto. Por quê? Eu não gosto dessa coisa. Cima e embaixo. Porque pode criar um simbólico de que nós somos mais elevados do que os que estão aqui. E às vezes é o contrário. Às vezes a elevação espiritual ela está toda concentrada no público. A gente entra cansado, vazio. E este público nos dá tudo o que a gente precisa devolver a ele. Eu acho que é o grande significado da vida. A evangelização é isso. Há muito tempo eu entendi que eu só posso evangelizar se eu tiver amor pelas pessoas. E o mesmo amor que Jesus, Ícaro. Jesus nunca perguntou de onde você veio, o que você faz, que vida você leva. Não. O primeiro ato é amor. É o que você está como proposta de vida. Você ama as pessoas, ponto. A conversa que virá depois é outra história. Então eu acho que hoje a construção que a gente tem no palco com as pessoas é aquilo que mais falta ao coração hoje, que é a alegria. Nós temos uma satisfação enorme que é após o show. Primeiro que a gente não tem índice de violência, né? A gente reúne 60 mil pessoas. Em julho cantei para 300 mil pessoas em Fortaleza. A gente não tem um índice de violência. Você não tem uma pessoa alcoolizada. A gente lota as praças, nas festas dos padroeiros, nas festas, nas organizações, até mesmo exposições culturais. Cantamos nas principais casas de shows do Brasil. Nós não temos nenhum entorpecimento que não seja provocado pela palavra e pela emoção. Isso é muito nobre. Entorpecer as pessoas com coisas boas é uma missão muito nobre. E não no sentido de entorpecer para alienar. Não, é o entorpecimento necessário para sobreviver. Evitar as mazelas do dia a dia. Como dizia Betânia, né? Algum delírio a gente precisa na vida, né? Porque senão fica muito insuportável. E eu acho que o discurso religioso, a experiência religiosa, ela entra no campo das emoções para preparar a razão. A música emociona, a gente tem, agora, ultimamente o show está diferente, mas a gente, geralmente, nós temos uma sequência de 4 sambas. Uau! Porque eu gravei há muito tempo um projeto chamado Clareou, que é o samba, né? A vida é para quem sabe viver. A gente começa com isso. E depois o último é viver e não ter a vergonha de ser feliz. E a gente vê como isso dá certo. Você vem, clareia com a alegria, traz a emoção, a reflexão, aquilo que é fundamental dentro da pregação de um líder religioso, que é o que eu acho fundamental, ampliar as consciências. Eu preciso compreender que a minha missão no mundo é fazer com que as pessoas tenham cada vez mais consciência do papel delas na história. Se nós não passarmos por aqui para fazer o mundo ser um lugar melhor, nós precisamos rever a nossa religião. E aí o discurso passa por essa amplificação da consciência
e depois termina com nova alegria. E assim o povo vai embora para casa, nos devolve também muito daquilo que a gente achou que deu a ele. Para encerrar, eu queria fazer uma confissão. Que palavra é usada para cá, nesse momento. Do quão importante é para mim ter essa conversa com você. Porque um menino, e isso não tem nada a ver com você, e é só para exemplificar. Um menino que aos 13 anos foi se confessar obrigado pelo avô. E chegou a ajoelhar no confessionário e falou: padre, eu tô aqui porque meu avô mandou vir dizer pro senhor que eu sou gay. E o padre virou para mim e falou assim: então você pode ir embora porque você não tem mais salvação, que Deus não te ama. E aos 13 anos eu tentei tirar minha vida pela primeira vez por causa dessa palavra. Porque se a única coisa que me segurava, porque eu também fui uma criança que falava para a mamãe que queria ser padre quando crescer, porque a espiritualidade sempre esteve ligada a mim. E quando ele disse que Deus não me amava, eu via mais sentido em estar vivo. Graças a Deus, a ele mesmo, não consegui realizar o que eu queria. Mas ver alguém disposto a desconstruir tudo isso, a se humanizar, a dizer as mazelas da própria vida, e principalmente uma das frases que você disse: só cabe a Deus dizer o que é certo ou errado na vida de cada um, me dá um alento de que outras crianças no futuro não precisarão passar pelo que eu passei. Então, muito obrigado por se mostrar humano e por fazer esse trabalho mesmo sem saber, com várias pessoas que passaram por isso. Obrigado, meu querido. Eu lamento que um dia uma pessoa com o coração tão bom, tão cheio de luz, tão cheio de salvação, tenha escutado isso. O que nós somos, quem somos, Deus sabe. E nós não somos um erro. Nenhum ser humano pode dizer que é um erro. Eu acho que muitas pessoas, por causa de um discurso religioso equivocado, chegam à conclusão de que são um erro. De coisas que nem passam pela vontade de mudar, pelo desejo de ser diferente. Eu acho que nós nunca temos o direito de dizer ao outro: você não tem um lugar neste mundo. Temos. Temos sim. Com as nossas diferenças, com os nossos traumas, com os nossos medos. A aventura humana é a mesma para todas as pessoas. Se cortar a sua pele e cortar a minha, é o mesmo sangue que corre. As nossas alegrias podem até ser diferentes, a depender do nível social que cada pessoa tem, mas as nossas dores são as mesmas. E no fim, a gente exercita mundos completamente distintos estando aqui, a máxima de onde dois ou mais estiverem falando sobre coisas e elevando o pensamento, ali eu estarei. Não tenho dúvida disso. Muito obrigado. Obrigado você. Posso terminar com uma frase do Padre Zezinho? O Padre Zezinho um dia disse uma coisa muito significativa que eu registrei e guardo para mim. Numa rua de muitas igrejas, deveria haver um único restaurante. Depois de termos rezado diferente, comemos da forma que todo mundo precisa. A fome é igual. É isso. Obrigado. Obrigado você. Ai,